Fala galera! Bem-vindo de voltas aí. No último vídeo, tava olhando aqui que no último vídeo a gente fez as colisões, né? Com as laterais, a gente fez as colisões com o player e faltou a colisão da bola com esses blocos aqui, né? Então vamos fazer essas colisões hoje, a gente vai se concentrar nelas hoje e eu vou explicar as colisões matemáticas, que são colisões mais precisas, né? Pra gente poder fazer colisões com esses blocos aí. E aí eu fiz todo esse esquema aqui e eu vou passar. Calma, vou passar aqui. Bom, de primeira, só para vocês lembrar, então aqui a parte verde de cima, essa linha verde, representa o eixo do Y, tá? Então a gente tem aqui o Y, né? É a parte verde de cima. E o X, a parte vermelha aqui. Então começa em zero aqui no X e em cima aqui é o Y, né? Bom, só para a gente lembrar, que eu vou ter que apagar isso aqui. Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, o que, que acontece aqui? Sempre quando a gente tem um rect, né, um quadrado lá, pygame.rect, a gente tem essas coordenadas aqui, ó. Então, esse cantinho aqui do quadrado é o top left, o topo do lado esquerdo. Toda essa parte de cima é topo. Então, eu tenho o topo do lado esquerdo, top left, o topo do lado direito, que é o top right, o topo direito. E eu tenho a metade do topo, o mid top, metade do topo, tá bem aqui. Eu tenho o centro do rect, aqui na parte de baixo, toda essa parte de baixo do quadrado é a parte de baixo a gente trata como bottom. Então eu tenho o bottom, só que do lado esquerdo, bottom left. Eu tenho o meio do bottom, então é a mid bottom. Só que isso aqui é tudo junto, tá? Deixa eu juntar aqui. Eu dei um espaço aqui e nem tinha visto. Isso aqui é tudo junto, é uma palavra só, tá? Beleza. E nós temos o bottom, só que do lado direito, que eu também separei. Não sei pra quê. Fazendo as coisas nas correrias. Isso aqui é uma palavra só também. Bottom, right. Ele junta tudo. Bottom, right. Bottom do lado direito. Além desse, então nós temos o lado direito aqui do nosso quadradinho. E a parte do meio, então, é o mid, o meio direito. Meio do lado direito. E nós temos o mid, o meio left, o meio esquerdo. Beleza? Com isso a gente cobre todos os rects. Além disso, a gente sabe que tem as outras partes, né? Então toda essa parte aqui é o top e toda essa parte aqui é o bottom. Então quando a gente fala só bottom, a gente sabe que o bottom é o Y de cima para baixo. Que chega até aqui a parte de baixo, toda essa parte aqui é o Y. E o top também é o Y. Então é o Y que chega até a parte de cima desse quadrado, certo? Quando a gente se referir a top e bottom, então a gente só tem a parte Y, certo? Bom, o lado direito, esse lado todo aqui do quadrado, a gente chama de right. Quando a gente só fala right, a gente sabe que esse lado aqui é o X, do lado direito do quadrado. Então é o X que chega até aqui. E o left, o lado left desse quadrado, a gente sabe que é o X que chega até esse lado do quadrado. Então se a gente for dar números, então vamos supor que esse lado aqui é o X que está em 100. E se ele tiver 50 aqui de largura, então esse daqui é o X que está em 50. 50 de largura, né? Então 100 e esse daqui 150. Beleza? É o X que chega até em 100 aqui e o X que chega até 150 aqui, porque ele teria 50 de largura. Beleza? Beleza. Então quando a gente se trata de bottom, top, right e left, a gente sabe que é o X e o Y, somente. Agora quando a gente pega esses pontos que eu falei para vocês aqui, que é o top left, mid top e etc, todos esses pontos aqui, agora esses pontos têm uma coordenada x e y, então todos esses pontos têm uma coordenada x e y, tá? Então o top left ele tem um x e y dele, o top right ele tem um x e y, mas a partir desse topo, né? Então eles têm a coordenada a partir dessa tela aqui, ó. Né? A tela começa em 0, 0 aqui. Se eu quero pegar o bottom do lado direito, então eu vou saber que tem uma coordenada x e y, que é esse ponto aqui, tá? É só para vocês entenderem aí mais ou menos como funciona o rect. Deixa eu apagar tudo isso aqui, porque a gente vai falar de outras coisas. É só para relembrar aí para quem não tinha contato aí com o rect. Bom,
gente vai precisar, para fazer colisão entre a bola e o quadrado, saber em qual parte que essa bola está batendo. Porque o que acontece? Quando a gente fazia colisões entre rects, a bola ela tem um rect dela aqui, ó. Ela tem um rect dela aqui, ó. Ela tem um rect. Só que quando essa bola colide com o nosso bloco, o que acontece? Quando ela colide aqui na ponta do bloco, ó, ela já entrou em colisão, porque o rect da bola envolve toda ela, ó. Então, mesmo quando ela bateu aqui, ó, ela já entrou em colisão. Está muito distante da bola, está muito distante da lateral da bola, mas ela já está em colisão. Eu vou abrir um videozinho aqui que eu tinha preparado. Eu já tenho esse vídeo aí de colisões matemáticas no canal aqui, ó. Só para me mostrar para vocês aqui o que acontece. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu fiz a mesma colisão com o círculo lá e com o ponto. Aí eu venho aqui. Aí eu fiz esse programinha para mostrar para vocês aí a colisão aqui que a gente vai fazer agora. Olha lá, ó. Olha lá o que acontece, ó. Então, ó, você vê que ela já entrou em colisão, a bolinha não está nem encostada no quadrado, ó. Mas ela já entra em colisão por causa do rect da bolinha, ó. Olha lá, ó. O rect da bolinha, ela já está em colisão. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Olha lá, ó. Olha lá. O que acontece? O rect da bolinha é esse quadrado. Quando ela encosta aqui, ela já entra em colisão, mesmo estando longe, ó. Olha lá. Na lateral tudo bem, né? Porque ela pega aqui na lateral da bolinha. Mas quando ela pega no bico, olha lá, ó, da bolinha, ela já está em colisão. Olha a distância que está da bolinha do quadrado. Então essa colisão, ela não interessa muito pra gente. É a colisão entre rects. A colisão entre o rect e o rect dessa bolinha. Isso aqui não interessa. A colisão que a gente vai fazer hoje é essa colisão aqui, ó. A gente vai achar o ponto mais próximo entre a bola e o ponto mais próximo do quadrado. Então perceba que quando a bolinha está desse lado, o ponto mais próximo dela é esse canto, ó. E a gente vai calcular essa distância aqui, ó, da bolinha para cá, né? Quando essa distância aqui for menor do que o raio da bolinha, eu já vou falar sobre isso aí. Quando essa distância aqui for menor do que o raio, significa que a bolinha encostou aqui, ó. Ela entra em colisão. Então a gente sempre vai estar fazendo isso, ó, verificando qual é o ponto mais próximo da bola. E a gente sabe que o ponto mais próximo é sempre uma reta, né? Então, ó, aqui tem uma reta, ó, da bolinha para cá tem uma reta. Ó, o ponto mais próximo virou o canto, né? Então a gente tem que achar qual é o ponto mais próximo da bola. Aqui é o ponto mais reto da bola, ó. O ponto mais próximo, né, da bola. Olha aqui, ó. O ponto mais próximo entre a bola e o triângulo seria na quina aqui, ó. Olha só que bacana, ó. Então, com isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai estar fazendo exatamente isso, achando o ponto mais próximo aqui da bola, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente vai achar o ponto mais próximo da bola? Entre a bola e o ponto mais próximo, a gente pode verificar na seguinte condição. A gente pode sair testando se a bola está do lado esquerdo, se está do lado direito, se está em cima, está embaixo. Então a gente vai fazer esses testes. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que quando eu pegar o centro da bola no rect ele tem uma coordenada x e y, tá? Então o center eu tenho a coordenada x e y da bola. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou verificar o ponto mais próximo do eixo X. Então vou colocar aqui, ó. Vamos fazer uns testes aqui, ó. Então eu tenho que achar o ponto mais próximo do eixo X. O ponto mais próximo eu vou chamar de PX, tá? O ponto mais próximo do X, ele vai receber alguma coisa. E também a gente tem que achar o ponto mais próximo do Y. Eu vou fazer de verde que a gente assimila. E aí o ponto Y mais próximo. É isso que eu tenho que achar. Para isso a gente vai precisar testar o X e o Y um de cada vez. Então eu vou começar com o X, tá? Então o X do centro da bola aqui, ó. Vamos lá, vamos começar então a fazer esse teste. Ó, o X da bola, lembra que eu estou pegando o X do centro, hein? O X da bola é maior do que o lado direito do meu quadrado? Lembra que ele começa aqui, ó, em 100. Então vamos supor que aqui ele começa aqui em 0, aliás. Então vamos supor que esse lado aqui está em 100. Tá?
Então a bola tá maior do que esse lado, tá? Porque daqui para cá tá dando 100, então do zero para o centro da bolinha deve estar dando pelo menos uns 200, né? Aqui, ó. Certo? Então, o x da bola é maior do que o lado direito? Então, o ponto mais próximo do eixo x está do lado direito aqui, do quadrado. Correto? Tá desse lado aqui, ó. Porque essa bola é maior do que esse lado, ele está maior do que esse lado. Tá. Achamos o ponto mais próximo do eixo x. Ele está do lado direito do quadrado, mas ele pode estar em cima, pode estar embaixo, pode estar no meio, tá? Mas a gente sabe que ele está do lado direito aqui. Vamos achar o y. Tá. Agora então através do y da bola. Bom, o y da bola é maior do que a parte de baixo do quadrado? Bom, a parte de baixo do quadrado aqui, vamos supor que esteja em 100, então a bola aqui está em 200. Então, o y da bola é maior do que o y do quadrado. Nesse caso, o ponto y mais próximo está na parte de baixo do quadrado. Tá? Então, se você for parar para analisar, o y ele está na parte de baixo. E o x, ele está na parte da frente. Onde é que os dois se cruzam aqui? Ó? O x está aqui e o y está aqui. Então, a coordenada mais próxima, ela vai estar aqui, ó. Porque o x está aqui desse lado e o y está embaixo. Onde os dois se cruzam é exatamente a coordenada. Então, esse é o ponto mais próximo do centro da bola. Beleza? Primeiro a gente só está achando qual é o ponto mais próximo dessa bola. Então a gente vai fazer o ponto x e o ponto y da seguinte maneira. Se a bola ponto center x, eu não estou colocando rect, tá? Vou facilitar aqui. Na verdade a gente sempre tem que pegar pelo rect. Seria bola ponto rect ponto, desse rect eu quero o center x, tá? Mas eu vou tirar esse rect aqui só para facilitar. Vou colocar o center x aqui da bola. Aliás, não preciso nem colocar a bola. Vou colocar a bola, vai. Só vou diminuir aqui um pouco essa letra, senão não vai caber tudo. Então vamos sair testando. A gente vai fazer teste, ó. Se a bola, ponto, o centro x da bola for maior do que o lado direito do quadrado, então quadrado, ponto, lado direito é right, né? Se for maior do que o lado direito, a gente está testando o ponto x. Vou até colocar de vermelho aqui. Nós estamos testando o x, hein? Se o centro x da bola é maior do que o lado direito do quadrado, então nesse caso, o ponto x recebe o lado direito do quadrado. Quadrado, ponto right. Beleza? Entendemos até aqui, né? Tá, não é. Vamos supor que a bola não está aqui, a bola está desse lado aqui. Então vamos fazer um outro teste, tá? Então na verdade, esse teste deu falso, ó. O x da bola é maior do que o lado direito? Não, ele é menor, tá? Então o ponto x não recebe o quadrado do ponto lado direito. Então vamos fazer outro teste aqui, ó. Por outro lado, a bola ponto center x, o x do centro da bola é menor do que o quadrado, o lado esquerdo, o lado left desse quadrado. Então, por outro lado, o x da bola é menor do que o lado esquerdo do quadrado, é menor, né? O quadrado está aqui, ó, o lado esquerdo está aqui e ele é menor, está perto do zero aqui, ó. Então, beleza, então essa condição vai dar true. Então, nesse caso, o que que acontece aqui? Nesse caso, então, o ponto mais próximo x é o lado esquerdo do quadrado. Então, é quadrado ponto left. Tá? Ah, tá. Mas vamos então supor que a bolinha não está nem... Opa, deixa eu colocar aqui. Vamos supor então que a bolinha não está nem maior do que o lado direito e nem menor do que o lado esquerdo. Ela está aqui. Ou aqui em cima, tanto faz. Porque o x, o que que a gente está testando no x? O centro até aqui. E a gente está testando aqui desse lado e desse lado. Então, se a gente está testando o x do centro da bola em relação ao quadrado... Meu Deus, caguei tudo aqui. Se a gente está testando o centro x da bola em relação ao quadrado, então ele pode estar aqui
ou ele pode estar em cima. Porque agora eu vou testar o seguinte, ó. O X da bola é maior do que o lado direito? Não. Ela está aqui, ó, e o lado direito está aqui, ela é menor. Tá. O X da bola é menor, então, do que o lado esquerdo? O lado esquerdo está aqui, ela é menor? Não, ela é maior. Não cai nesse e nesse. Então, por outro lado, né? Se não, o ponto X mais próximo é o próprio X da bola. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Else. O ponto X mais próximo recebe a bola ponto center X. Porque aí o X da bola, então, se cair nesse caso, o próprio X da bola é o que vale aqui nessa condição, ó. Se a gente pegar aqui, ó, e analisar o X da bola, ó, tanto faz se ele vai estar ali em cima ou aqui embaixo, ó, porque o X da bola é o mesmo. Então, se a bola está embaixo, no eixo X, vamos supor que a bola aqui está em, sei lá, 80. Então, daqui a 80, se ela tivesse aqui, o X também seria 80. Seria aqui, ó. Tá? Se ela tivesse no meio do quadrado, seria 80, bem aqui, ó. Tá? Então, se ela tiver do lado direito, o ponto X mais próximo está desse lado do quadrado. Se ela tiver do lado esquerdo, o ponto X está desse lado. Se não tiver nem na esquerda nem na direita, então nesse caso ela recebe o próprio eixo da bola, ó, que é o ponto mais próximo daqui. Beleza? Ó. Vou colocar ela bem mais pra frente aqui pra gente conseguir entender. Vou colocar ela aqui, ó. O X da bola é maior do que o lado direito? Não. Ele é menor, ele tá aqui, ó. É menor do que o lado esquerdo? Também não, ele é maior. Então ele vai receber o próprio centro da bola, ó. É a ponta mais reta aqui, ó. Beleza? Então a gente acha o ponto X e o ponto Y mais próximo. Então a gente achou aqui o X, né? Achou aqui o X. Então essa é a parte do X. E agora a gente vai achar a parte do Y, então. Vou tirar o Y daqui e vou colocar ele para cá. Vamos achar o Y. Eu já vou explicar porque que eu estou falando isso aí, tá? Então agora a gente vai se basear no Y. Vamos achar aqui o ponto mais próximo Y. Deixa eu tirar essa parte daqui. Vamos achar o Y então. Tá, agora então a gente está fazendo a parte Y da coisa. Na parte Y a gente vai falar o seguinte, olha. Agora o Y, hein, de cima para baixo. O Y do centro da bola é maior do que a parte de baixo? Vamos ver. Deixa eu só apagar isso aqui que está me incomodando. Apagar aqui, tá bom assim. Bom, o Y da bola é maior do que o bottom, né? Lembra que o bottom é o Y. O bottom é o Y da parte de baixo do quadrado, hein? O bottom aqui, ó. Então, o Y da bola é maior do que a parte de baixo do quadrado. Então, ela é, né? Então, nesse caso, o ponto mais próximo, Y, recebe a parte aqui, ó. Recebe a parte de baixo. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Se a bola ponto center, agora o Y que a gente está procurando. Se o Y da bola for maior do que o quê? Maior do que o quadrado ponto bottom, do que a parte de baixo do quadrado. Bom, se o Y da bola for maior do que o bottom, a parte de baixo do quadrado, então o ponto X, ponto Y mais próximo é o quadrado ponto bottom, é a parte de baixo desse quadrado. Ah não, isso aí não é maior, ela tá aqui, ó. A bola tá aqui. Então,
o y da bola é maior do que a parte de baixo? Não, ela é menor, né? Ela está perto do zero aqui, ó. Ela é menor, então não caiu nessa condição. Então vamos testar uma outra condição. Por outro lado, a bola ponto center y é menor do que o topo desse quadrado, quadrado ponto top. Vou colocar aqui mais para baixo. Então, o y da bola é menor do que o topo, é menor, ó, tá para cima, tá? Então, nesse caso, o ponto y mais próximo tá no topo do quadrado, ponto top, tá? Então, o ponto mais próximo está aqui em cima do quadrado, em algum lugar. Ah, não. Aí, nesse caso aqui, o que aconteceu com essa bola? Essa bola aqui, ela tava aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui, tanto faz. Nesse caso, a bola estava aqui. Então, o que acontece? Olha, vamos testar as condições. Bom, o y da bola, aqui, o y da bola de cima para baixo, é maior do que a parte de baixo? O quadrado ponto bottom? Não, ela é menor, né? Ela está mais para cima aqui, ó. O quadrado está aqui, o y está aqui. Não, então não é. Tá, então vamos testar outra condição. Olha, o center y da bola, o y da bola de cima para baixo, ele é menor do que o topo? Então o topo está aqui, ele é menor do que o topo? Não, ele está mais para baixo, ele é maior, né? Então nesse caso, também não caiu nessa condição. Então nesse caso, se não, else, se não. Então nesse caso, o que acontece? O ponto y mais próximo, ele vai receber a própria bola ponto center y. Center y. Recebe o próprio y da bola. Que aí ele cairia nessa condição aqui. Deixa eu fazer aqui de cinza. Então ela vai receber o y, o ponto mais próximo está no y da bola, ó. Tanto faz qual lado que ela estaria, né? Então o ponto mais próximo está aqui, ó. O y está nessa parte do quadrado aqui, ó. Tá? Porque o y da bola, vamos supor que estaria em 80. Se a bola estivesse aqui no meio, estaria em 80 aqui. Ou se estivesse desse lado, também estaria em 80 aqui, ó. Que ela não está nem para cima e nem para baixo. Então o y da bola recebe o próprio eixo da bola, que é o ponto mais próximo aí do eixo y. Beleza? Por que a gente achou esses pontos aqui? Porque para a gente fazer uma colisão, para a gente determinar a colisão da bola com o lado mais próximo do quadrado, a gente precisaria saber onde está o ponto mais próximo desse quadrado aqui em relação à bola. Então eu vou voltar novamente a bola para cá para a gente testar essas condições. Vamos testar o ponto x mais próximo, a gente vai achar os pontos mais próximos, porque depois a gente vai aplicar esse teorema de Pitágoras aqui e eu vou explicar para vocês. Bom, o ponto mais próximo, então a gente vai achar aqui, ó, o ponto x. O x da bola é maior do que o lado direito do quadrado? O x da bola está aqui e o lado direito está aqui, então então está desse lado aqui, ó, o ponto x. Vou fazer de laranja. Então o ponto x está desse lado aqui. É o ponto mais próximo. Agora vamos para o y. Nós já achamos o ponto x mais próximo. Então está aqui, ó, do lado direito. Então ele caiu nessa condição aqui. Tá, agora vamos para o y. Olha, o y da bola é maior do que a parte de baixo. Então o y da bola está aqui, ele é maior do que a parte de baixo. Bom, já caiu aqui. Então o y mais próximo recebeu o quadrado ponto bottom. Então o y está aqui, ó. O y está aqui e o x está desse lado aqui. Onde os dois se cruzam é o ponto mais próximo. Então está aqui. Então, agora eu tenho o ponto da bola e eu tenho o ponto mais próximo, tá? Então, agora eu posso aplicar aqui, eu achei as duas coordenadas x e y. Eu achei o bottom aqui do lado direito, o bottom right, que ele tem uma coordenada x e y. X e y, que é o bottom right. E nós temos aqui o x e y da bola, né? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó. Pra gente diferenciar, eu vou chamar aqui um de... Esse daqui, ó, vai ser o x quadrado, eu vou colocar x1. x1 e y1. Vai ser esse daqui, tá? Pra gente diferenciar do x e y da bola. Então, a bola aqui vai ser
a bola vai ter um x2 e um y2. Só para a gente diferenciar um do outro, tá? É x e y, tá? Então eu tenho esse ponto que é o x1, y1, que é esse ponto x e y, e o da bola tem o x2, y2, tá? Como é que eu vou saber agora para diferenciar qual que é a distância daqui, né? Para me achar aqui a distância da bola. Porque aí eu já achei o ponto mais próximo, então a bola estaria colidindo aqui, ó, né? Mas como é que eu vou calcular se a bola bateu aqui nesse ponto mais próximo? Ou se o ponto mais próximo for aqui, como é que eu vou calcular se a bola bateu aqui, né? Eu já achei qual que é o ponto mais próximo que a bola vai bater. Então eu vou testando todo o laço do jogo, cada frame, ele acha o ponto mais próximo e verifica, olha, a bola está batendo nesse ponto, mas como é que eu vou saber se a bola está batendo? Eu só achei o ponto mais próximo. Para isso a gente pode aplicar esse teorema de Pitágoras, tá? Que ele fala que a hipotenusa ao quadrado, o teorema de Pitágoras é o seguinte, ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Quando a gente acha aqui no triângulo retângulo, a gente acha aqui, ó. Então o que é isso aqui? O que é o cateto? O que é a hipotenusa? Aqui no triângulo retângulo, por que é um triângulo retângulo? Porque esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele forma 90 graus, certinho, ó. Então essa aqui está exatamente na horizontal e essa está exatamente na vertical. Ó, vertical aqui, esse cateto e esse cateto na horizontal. Os dois, eles estão encostados no ângulo de 90 graus. Então eu sei que esse é o cateto e esse é o cateto. Aqui não tem ângulo de 90 graus, ó, e nem aqui. Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó lá, ó. Aqui tem um ângulo e aqui tem outro ângulo. E esse daqui eu sei que é a hipotenusa porque a hipotenusa não toca no ângulo de 90 graus. O único que toca aqui é esse cateto de baixo e esse cateto daqui. Os dois tocam aqui no ângulo, ó. Então eu sei que esse é a hipotenusa, tá? Então eu tenho um cateto aqui e um cateto aqui. E a hipotenusa é essa linha que vem daqui até aqui. Que é exatamente o que a gente precisa achar aqui no teorema de Pitágoras, tá? Antes eu vou falar dessa teorema e depois a gente volta para cá para aplicar esse teorema aqui. Bom, então eu já sei o que é o cateto e o que é o outro cateto. E eu também sei o que é uma hipotenusa. E ele fala que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado é igual a um desses catetos ao quadrado, qualquer um, ele não fala qual que é, ó. Ele fala que é um desses catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, tanto faz se é esse ou se é esse, tá? E a gente acha a hipotenusa ao quadrado. Bom, o que isso aqui está me dizendo? O que é alguma coisa ao quadrado? Bom, se eu pegar aqui e colocar 2 ao quadrado elevado ao 2, o que é esse 2 elevado ao quadrado? Esse 2 elevado ao quadrado é o 2 que multiplica ele mesmo duas vezes. Esse resultado dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Se eu pegar, por exemplo, 2 elevado ao cubo, o que significa isso? Que é 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 que multiplica ele mesmo 3 vezes. Isso aqui vai me dar 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2 vai me dar 8, tá? Então, isso aqui que é uma potência. É um número elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta potência e assim por diante. Isso aqui que quer dizer isso aqui ao quadrado. Ah, mas ainda não estou entendendo. Bom, se a gente for parar para analisar, o que é esse número vezes esse daqui? É um número multiplicado por ele mesmo. Se a gente for jogar aqui na medida diária, se a gente falar aqui que esse lado aqui tem 2, esse lado desse quadrado aqui, ó, daqui aqui tem 2, então esse lado daqui até aqui, ele vai ter 2. Beleza? E para me achar a área total desse quadrado, toda essa área aqui do quadrado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o 2, multiplicar a base pela altura, tá? Nesse teorema, esse quadrado é um quadrado perfeito, onde a base e a altura vai ter o mesmo tamanho, tá? Então, para me achar a área desse quadrado, eu vou ter o quê? Que esse lado aqui vale 2 e esse lado vale 2. Que é o quê? 2 vezes 2, ó. Que é o quê? 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso aqui seria 2 ao quadrado. Então, o que é 2 ao quadrado?
Ele está falando que essa área do triângulo aqui, essa parte do triângulo, né, esse cateto, se eu aplicar essa fórmula aqui, ou seja, se eu pegar um quadrado perfeito desse lado aqui, ó, usando esse lado 2 com a base 2 e achar essa área aqui, e somar essa parte aqui, vamos supor que essa parte tenha 4. Então, esse lado aqui, vou fazer de outra cor. Então, vamos supor que esse lado aqui tem 4, desse quadrado aqui. Esse lado tem 4. E essa parte de cima aqui tem a 4. Então, na verdade, toda essa área aqui vai ser 4 vezes 4, que é o quê? 4 ao quadrado, ó. Então, vai ser 4 vezes 4. Então, toda essa área vai ter 16, tá? E essa área aqui vai ter 4. Então, esse lado seria 4, esse lado seria 4. Para a gente achar toda essa área. O que ele está falando é o seguinte, que esse lado aqui ao quadrado, ou seja, se esse lado mede 2, ó, ele mede 2. Aqui, ó, ele mede 2. Esse lado aqui ao quadrado, que é um quadrado perfeito, mais esse lado aqui ao quadrado, que é um quadrado perfeito, ó, né, que seria 4, esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado é a soma exata desse lado ao quadrado, ou seja, dessa área aqui que a gente não conhece, ó. Ou seja, desse lado aqui vezes esse lado aqui que sobe, ó, que é a base vezes a altura desse quadrado. Então, se eu somar o quadrado desse mais o quadrado desse, eu vou ter toda essa área desse quadrado aqui, ó. Eu descubro a área desse quadrado aqui, tá? Tá. Mas o que isso aí vai me ajudar? O que isso aqui vai me ajudar? Bom, se eu sei que esse lado aqui é 2 ao quadrado e esse daqui é 4 ao quadrado, então se eu somar o resultado desse com esse, eu tenho esse lado aqui que eu não sei qual que é ao quadrado. Tá? É o que a fórmula está falando aqui, ó. Um lado ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado vai me dar a hipotenusa aqui, que é essa linha toda aqui, né, da hipotenusa, só que ela vai me dar ao quadrado, tá? O que é isso? O que é esse número x aqui? É um número x desse lado multiplicado por esse. Tá, mas eu queria saber só esse número x, ó. Só um desses dois números x. Então, nesse lado, nesse caso, eu tenho que fazer a operação inversa da potência. Como é que eu vou saber qual que é só um x desse daí? Bom, vou colocar aqui x ao quadrado. Como é que eu vou saber qual que é o x ao quadrado? Bom, se a gente for analisar, quando a gente faz uma conta de mais, o contrário é o menos. Quando a gente faz uma conta de vezes, o contrário de vezes é a divisão. Quando a gente faz uma potência, que é um número elevado aqui ao quadrado, a gente pode tirar o inverso disso através da raiz quadrada, porque aqui na raiz quadrada tem um 2. Tá? Esse aqui é a potência de 2, eu tiro a raiz quadrada de 2. Beleza? Então, esse número x está ao quadrado. Se eu quiser saber só essa medida de 1x, porque é 1x vezes outro aqui. Se eu quiser saber só 1x de um lado, eu pego esse número ao quadrado, x ao quadrado, e tiro a raiz quadrada desse número, que eu vou achar só um número x, que é exatamente essa medida aqui. Beleza? Entendemos aqui o teorema do Pitágoras. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente já entendeu o teorema de Pitágoras e já achou o ponto mais próximo. Como a gente vai aplicar isso aqui? Bom, se você for parar para analisar, entre esse ponto e esse ponto, existe um triângulo imaginário bem aqui, ó. Olha só que legal. Beleza, olha que legal. Nós achamos a distância desse ponto com esse ponto através da hipotenusa que está bem aqui, ó. A hipotenusa. Aqui tem um cateto e aqui tem um outro cateto. Então, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, esse teorema que a gente acabou de ensinar aqui, ó, que a gente acabou de aprender aqui. Olha só. Ah, tá, mas como é que eu vou saber qual que é esse cateto e qual que é esse cateto? Bom, é só você analisar. Olha só, esse cateto, ele vem daqui até aqui. Quem é que corre nessa distância aqui, ó? Quem é que corre nessa distância aqui
é o eixo do x. Esse cateto ele vem daqui até aqui. Quem é que corre de cima para baixo? Quem é que corre de cima para baixo é o y. Então, nesse caso, para a gente facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cateto aqui de baixo de cateto x. E esse cateto aqui eu vou chamar de cateto y. Beleza? E a hipotenusa é a distância do centro até o ponto mais próximo que a gente achou. Agora, então, o que a gente vai fazer? Eu preciso achar a medida desse cateto aqui, ó, do cateto x. Então, vamos achar essa medida. E aí, para isso, a gente vai precisar do x e do y desse camarada aqui, da bolinha. Então, eu vou colocar um número aqui qualquer, tá? Para a gente poder achar essa medida aí, para a gente ver o que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui o x da bolinha, vou colocar um x aqui, ó. O x da bolinha, ele tá aqui, vou colocar aqui que ele tá em 150, tá? Esse x da bolinha, que é o x2, vou colocar aqui, ó, o x2. O x2 está em 150 e o y2, eu vou colocar aqui que ele tá aqui bem embaixo aqui, ó, ele tá em 200. Vou colocar uns números imaginários, tá? Eu tô inventando esse número agora, pra gente poder calcular. Então, a bolinha está nessa coordenada, ó, o x está em 150 e o y está aqui embaixo, em 200. Agora, então, eu vou colocar o x e y desse ponto mais próximo que a gente achou aqui. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu vou falar que o x1, como ele está mais para cá, ó, mais para o x2 está aqui mais para frente, em 150. Então, eu vou falar que o x1 está em 100, tá? E o y1, que é desse outro ponto aqui, deixa eu colocar mais para cá. E o y1, como o nosso y está aqui em 200, eu vou colocar que esse y aqui também está... Eu vou colocar que ele está em 80, sei lá. Vou inventar um número aqui, 80, porque ele está mais para cima, né? Então, o y ele está mais para cima, eu vou falar que ele está em 80, tá? Estou imaginando aqui um número qualquer. Então, a gente já sabe aonde o ponto x e o ponto y da bolinha está. Porque quando a gente estiver lá no jogo, a nossa bolinha tem uma posição na tela, né? A gente pode pegar a posição da bolinha através do rect.center_x e o center y. A gente pode pegar esse ponto, né? E o ponto daqui, esse ponto aqui, como a gente vai pegar? A gente vai pegar através disso aqui, ó. A gente vai achar qual é o ponto mais próximo. Então, ele vai sempre estar testando entre o centro da bolinha e o ponto mais próximo que a gente vai achar através disso aqui. A gente achou que o ponto mais próximo é esse. Depois que a gente achar o ponto mais próximo e a gente souber onde que está a bolinha, a gente pode aplicar então o teorema de Pitágoras. Então eu achei, né? O jogo lá está calculando e nesse exato momento aqui, por alguma ironia do destino, ele estava aqui nessa coordenada, a bolinha estava nessa coordenada e o ponto mais próximo estava nessa, tá? Então agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Como eu vou saber qual que é essa medida desse cateto que a gente chamou de cateto x? Como é que eu vou saber? Bom, eu só preciso fazer, como eu estou achando o cateto do x, eu pego o x2, aqui essa medida do x2, que é a maior, né? x2 menos o x1, que está bem aqui, ó, que é 100. Então, esse aqui está em 200, daqui para cá, e esse está em 100 daqui para cá. Ó, 200 e esse 100. Se eu tirar... Não, aqui é 150, desculpa. Aqui é 150. 150. Esse daqui. E esse x1 está em 100. Se eu tirar 150 de 100, sobra 50. Que é exatamente o que? É o que está faltando daqui até aqui, ó. É essa medida aqui, ó. Que é 150 menos 100. Vai me sobrar isso aqui, ó. Esse espacinho. Beleza? Então, a gente acha o cateto do eixo x. Como a gente vai achar o cateto do eixo y? Do mesmo jeito, a gente pega o y2, que está aqui embaixo, o y2, menos o y1, que está aqui em cima, ó. Então, a gente tira esse, menos esse daqui. E a gente vai achar essa medida daqui até aqui, ó, que é o cateto do eixo y. Então, a gente vai fazer essas contas para a gente achar essa parte aqui. Então, vamos tirar isso aqui. Isso aqui a gente já entendeu, que é as potências. Então, vamos fazer esses cálculos aí, ó. Então, o cateto do eixo x é igual ao x1 menos o x2. E o cateto y é o y1 menos
y2. Então vamos achar essas medidas aí. O x1, x2, né? Vou colocar pelo x2 que é maior, vai facilitar nossas contas. Mas aqui tanto faz, tá? Você pode tirar um do outro aqui, não interessa se vai dar positivo ou negativo. Vou fazer direito aqui, eu vou colocar x2. Acho que vai ser melhor da gente entender para não ficar confundindo. Então aqui, ó, seria o x2 menos o x1. E aqui é o y2 menos o y1. Só para a gente não confundir, tá? Então vamos fazer o x2, que é 150. x2, 150, menos o x1, que é 100. 150 menos 100, o cateto x é 50. 150 menos 100 dá 50. Agora, então, vamos para o y. O y2 é 200, menos o y1, que é 80. 200 menos 80 sobra 120. Então, o cateto x é 50. O cateto y é 120. E se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, ele vai ficar assim, ó. A hipotenusa ao quadrado, ela é o quê? Ela é um dos catetos. Aqui ele não fala qual cateto é qual, mas eu vou começar pelo x. Tanto faz, ou x ou y. Eu vou começar pelo x. É o cateto x, que é o quê? O cateto x é 50, só que pela fórmula é 50 o quê? Ao quadrado. Mais o cateto y, que é 120. 120 o quê? Ao quadrado, porque a fórmula exige que seja ao quadrado. Então, nós achamos o cateto x e o cateto y. Vamos fazer essas contas e ver quanto que dá. Então, vou pegar a calculadora aqui. 50 ao quadrado é o que? É 50 vezes 50, que vai dar 2.500. Então, vou colocar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, então é igual a 2.500 mais 2.500, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 2.500 mais 120 vezes 120. 120 vezes 120, que vai dar 14.400. Vou colocar aqui, ó, mais 14.400. Isso é a hipotenusa ao quadrado, hein? Pegar tudo isso aqui, jogar um pouquinho mais para cima. Beleza. Então, a hipotenusa ao quadrado é a soma desse com esse. Vamos ver quanto que dá. Então, 14.400 mais 2.500. 2.500. Dá 16.900. Então, vamos colocar aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16.900. 16.900. Beleza? O que é esse número? Esse número é um número multiplicado por ele mesmo que deu esse valor aqui. Beleza? Bom, então agora eu preciso achar somente a hipotenusa, né? Porque isso aqui, esse valor que deu, é a hipotenusa ao quadrado, ó. Ó, é a hipotenusa ao quadrado aqui, bem aqui. Eu preciso achar somente a hipotenusa, sem ser ao quadrado. Então, qual é o contrário da potência? Eu tenho que pegar esse 16.000 e fazer a raiz quadrada dele, para a gente achar somente um lado da hipotenusa. Esse número aqui é esse número aqui vezes esse daqui, ó. Tá? Eu preciso achar só esse daqui, ó, só esse x aqui. Então, eu tenho que fazer a raiz quadrada desse número. Então, eu tenho aqui 16.900, eu vou fazer a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada. Então, eu tenho 130. Então, a hipotenusa é 130, ó. Então, vou colocar aqui, ó, a hipotenusa aqui deu 130. Tá? Só para a gente tirar a prova, o que eu vou fazer? Então, esse lado aqui é 130 e esse lado aqui é 130. Né? Esse lado aqui, esse comprimento aqui é 130, que é esse comprimento desse ponto até o ponto central da bolinha, certo? Vamos multiplicar 130 por 130 para a gente ver se bateu os 16.900. Então, vamos ver. 130
vezes 130. Olha lá, ó. Então lá é exatamente isso, tá vendo? Então a hipotenusa ao quadrado é 130 aqui, ó, a raiz quadrada. Beleza? Então a gente conseguiu achar aqui, ó, essa distância daqui a aqui, ó. Esse cateto aqui, esse cateto tem 50, esse cateto daqui de cima para cá tem 120 e a distância do centro da bolinha até esse ponto tem 130. Beleza, galera, achamos. Tá, o que que tá faltando então? Então vamos apagar aqui. Entendemos essa parte aqui, né? Deixa eu apagar essa fórmula aqui que a gente já entendeu. Tá, então o que que está faltando? Está faltando o seguinte, a gente testar se a bolinha está na colisão. Então eu tenho aqui a bolinha. E a bolinha, a gente sabe que ela tem um rect aqui, ó. Ela tem um rect aqui, a bolinha, né? Vamos arrumar aqui o rect da bolinha. E a bolinha, a gente sabe que ela tem um centro, né? O centro. Para mim achar se essa bola está em colisão, eu preciso saber se essa hipotenusa aqui, se a hipotenusa é menor do que o raio da bolinha. O que é o raio da bolinha? Bom, o raio da bolinha é uma medida que tem do centro da bolinha até uma das bordas vermelhas aqui da bolinha, ó, tá? Então é qualquer borda. Então eu vou pegar para esse lado daqui, ó. Podia ser daqui para cá, daqui para cima, daqui para cá, qualquer lado entre o centro e a borda da bolinha é o raio dela. Eu vou pegar daqui para cá então, porque vai facilitar minhas contas. Então vamos supor que essa bolinha daqui até aqui, ela tem 50. Então a medida de um lado da bolinha daqui até aqui, o que que é o raio? É 50 dividido por 2, que é daqui até aqui. Então esse raio aqui, ó, essa medida daqui a aqui vai me dar 25, tá? É exatamente o que eu vou fazer. Então do centro até aqui essa borda tem 25. Eu vou ficar testando e essa bolinha ela a todo momento ela vai estar diminuindo aqui, ó. Ela vai estar diminuindo aqui, ó. Tá vendo? Tá diminuindo a hipotenusa, ó. Quando a hipotenusa, que é o tamanho daqui até aqui, for menor do que 25, ou seja, ela tiver aqui, ó, menor do que 25, significa que a minha bolinha tá batendo no ponto, ó. A hipotenusa ela é menor do que o raio da bolinha de 25, então significa que a bolinha está em colisão com esse ponto, ó. Aí eu acho que eu acho exatamente o ponto que ela está batendo e eu sei exatamente que ela está em colisão com esse lado aqui, tá? Então agora, deixa eu ver quanto tempo se passou. Meu Deus. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, porque eu queria terminar essa parte de colisão aqui, tá? Então vocês tenham paciência aqui, porque isso aqui, meu, vai servir para todo jogo que vocês fizerem, vai servir essa explicação aqui. Então tenha paciência aí. Então a gente vai aplicar tudo isso aqui lá no nosso jogo agora. Primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o ponto mais próximo entre a bola e todos os quadrados, tá? Então vamos voltar para o nosso código no construtor. Essas colisões, como elas vão ser colisões que vai servir para todos os lados do quadrado, tanto faz se você vai colocar na parte horizontal como se você vai colocar na vertical. Como na vertical já está cheio de porcaria aqui, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Player. Aqui está entre a bola. O player a gente está pegando aqui, ó. O X e o Y do player, na verdade o X, né? A gente está pegando nessa colisão aqui. Vamos fazer uma colisão. Eu vou fazer uma colisão separada dessa parte aqui, tá? Vou fazer uma colisão. Eu sei que essa parte daqui é as partes de colisão vertical e horizontal. Só que essa parte de colisão eu vou fazer separado, tá? Só pra gente, porque vai ter muita coisa aqui. Def colisão com a bola. Aliás, vamos fazer tudo ali dentro da colisão. Vou fazer dentro da colisão horizontal aqui, tá? Porque aqui eu tenho o play e eu já tenho a bola, ó. Eu já tenho a bola aqui dentro da colisão horizontal. Então vou fazer aqui mesmo. Tanto faz, em qualquer lugar que vocês for fazer, vai funcionar. A única coisa que eu preciso é que esse rect aqui, ele seja tratado por último, tá? Então a gente precisa verificar as colisões para depois passar o incremento x e y para a bola. Então esse incremento tem que ser feito por último. Vou até
aqui, ó, colocar aqui, ó, deslocar após fazer a colisão. Fazer a colisão. Tá? Isso aqui tem que ser feito por último, mas eu vou deixar aí por enquanto. Depois a gente vem aqui e tira. Não pode tirar, não pode esquecer, porque primeiro eu preciso verificar todas as colisões, tratar as colisões para depois mover a bola. Tá? Então isso aqui é a última coisa que preciso fazer, é mover a bola, é por último, tá? Então aqui vamos separar aqui, ó, colisão com bola, bola e blocos. Isso aqui também vai servir para as pedras, tá? Então deixa aí no óleo aí, por enquanto. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o ponto X e o ponto Y mais próximo. Para isso, eu preciso pegar cada bloco que está dentro do grupo. Então, para cada bloco, um de cada vez, para cada bloco dentro do self.grupo de blocos, para cada bloco daqui lá, eu quero as sprites que estão lá dentro. Ele vai me dar uma lista, né? Ele vai me dar uma lista e vai testar bloco por cada bloco. Vamos imaginar então que a gente está no primeiro bloco, porque isso aqui vai servir para todos. Ele vai entregar uma lista, né, com todos os blocos. Vamos imaginar que a gente está pegando o bloco 0 de dentro dessa lista. É o primeiro bloco, tá? Então agora eu preciso fazer o quê? Testar se a bola, né, igual no jogo lá, testar se o X da bola está maior do que o lado direito. Vamos achar o ponto X primeiro. Então vou colocar aqui, ó, achando o ponto X mais próximo, px, tá? Então vamos achar o ponto X mais próximo. Então vou verificar aqui, ó, se o que? A bola ponto rect ponto o centro, o center X da bola, o center X da bola, o centro X da bola. A gente está testando só o X. Se o centro X da bola for maior do que o que? A gente está testando com cada bloco. Então a gente está no primeiro bloco. Bloco ponto rect ponto lado direito. Então se o X da bola for maior do que o lado direito desse bloco, o que acontece? O ponto X mais próximo é o que? O ponto X recebe o bloco ponto rect ponto lado direito, que é o X do lado direito do bloco. Então se o X da bola estiver maior do que o lado direito, o ponto X mais próximo está do lado direito do bloco. Ah, não, então não tá. Então por outro lado, se a bola ponto rect ponto center X, se o X da bola for menor do que o lado esquerdo do bloco, então bloco ponto rect ponto left, o lado esquerdo do bloco. Então se isso aí for verdade, então o ponto X mais próximo está do lado esquerdo do bloco. Então o ponto X recebe bloco ponto rect ponto left, o lado esquerdo desse bloco. Beleza? Ah, não está nem no lado direito, então no lado esquerdo. Então, como a gente viu lá, então nesse caso, else, nesse caso, então o ponto X recebe o próprio X da bola. Então bola ponto rect ponto center X, center. Beleza? Se está do lado direito, recebe o lado direito do bloco. Se está do lado esquerdo, recebe o lado esquerdo do bloco. Então, se não está nem do lado esquerdo nem do lado direito, recebe o próprio X da bola. Beleza, agora nós vamos achar o ponto Y. Então, achando o ponto Y mais próximo, o PY, certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver se a bola está embaixo do quadrado primeiro. Se a bola ponto rect ponto o center Y agora, ó, nós estamos achando o Y, center Y. Se o Y dessa bola for maior do que o bloco ponto rect ponto bottom, se ele estiver embaixo do bloco, ó. Se o Y for maior do que a parte de baixo do bloco, então esse ponto Y recebe bloco ponto rect ponto a parte de baixo, que é o Y de baixo do bloco. Ah, não tá. Então, por outro lado, se a bola ponto rect ponto center
center y, se o y da bola for menor do que a parte de cima do bloco, bloco.rect.top. Se o centro y da bola for menor do que o topo do bloco, então significa que o ponto mais próximo y está em cima do bloco, bloco.rect.top. Se não está nem embaixo nem em cima, por outro lado é else. Então o ponto y mais próximo está no bloco.rect, bloco não, né? bola.rect é o próprio rect da bola, bola.rect.center y, center. Beleza? Se não está nem em cima nem embaixo, o ponto y mais próximo é o próprio ponto da bola. Bom, achamos o px e achamos o py. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras para saber se está em colisão. Então vamos marcar aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual o cateto x, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. E a gente precisa achar quem é o cateto x e o cateto y. Então a gente vai colocar aqui, ó, o cateto x. Quem é o cateto x? Lembra quem é o cateto x? O cateto x é o x da bola menos o ponto mais próximo que a gente achou, ponto x. Então o cateto x é o que? Bola.rect.center x, center. Lembra que é tudo em função do centro da bola, hein? Então o cateto x é a bola, o centro x da bola, menos o ponto x mais próximo que a gente acabou de achar ali em cima, certo? Achamos o cateto x. O cateto y é igual o y do centro da bola, bola.rect.center, center y, menos o ponto y mais próximo que a gente acabou de achar, lá em cima, o py. Agora a gente tem o cateto x e cateto y, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que é o que? Hipotenusa, vou colocar um q aqui de quadrado, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto x ao quadrado. Como é que eu faço o cateto x ao quadrado? Olha a fórmula aqui em cima, ó. Então a hipotenusa ao quadrado é o cateto x ao quadrado. O cateto x, o que é? É o cateto x vezes o cateto x, vezes ele mesmo, né? Que é ao quadrado. Mas eu também posso fazer uma potência, cateto x vezes 2. Que é a mesma coisa de eu estar elevando ele mesmo, esse número ao quadrado, tá? Isso aqui é uma potência. Isso aqui é aquela potência lá, ó. Cadê? É isso aqui, ó. É um número, o cateto elevado a 2 aqui, ó. Vezes 2 ele cria uma potência, tá? Então é o cateto x ao quadrado mais o cateto y vezes 2 ao quadrado. O Python é inteligente o suficiente para vir aqui e fazer a potência desse lado, depois potência desse lado e só depois, por último, somar os dois. Ele não vai somar aqui cateto x ao quadrado mais esse cateto para depois enviar a potência, tá? Primeiro ele vai fazer um e depois vai fazer o outro, tá? Ele é o Python aqui, ele é uma linguagem de programação muito inteligente, tá? Então eu tenho aqui, achei aqui a hipotenusa ao quadrado, é o cateto x que eu achei, elevado ao quadrado, mais o cateto y, né? O segundo cateto elevado ao quadrado. Então eu acho a hipotenusa ao quadrado. Então agora eu preciso achar somente o que? A hipotenusa. O que é a hipotenusa? É a hipotenusa ao quadrado, só que eu tenho que tirar a raiz quadrada dessa hipotenusa ao quadrado. Como é que eu vou fazer isso? Bom, então eu vou ter que importar uma biblioteca matemática, tá? Para importar a raiz quadrada. Tem uma função na biblioteca matemática que a gente pode usar lá, que essa função é a raiz quadrada. Então eu vou colocar aqui, ó, embaixo do Pygame aqui, eu vou importar então aqui, ó, da biblioteca math, que é a biblioteca matemática, eu vou importar o square. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou importar a biblioteca matemática. Então eu vou colocar aqui, ó, import math, tá? Porque a gente sabe lá que o square vem do math. Então eu estou importando a biblioteca matemática e aqui embaixo então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Cadê?
Aqui, ó. Então eu vou tirar a raiz quadrada aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Math da biblioteca matemática ponto sqrt. Sqrt é a biblioteca matemática, tá? Ela tira a raiz quadrada. Esse square aqui, ó, ele vai tirar a raiz quadrada desse número aqui, que é o que? A hipotenusa ao quadrado. Então ele vai tirar a raiz quadrada e vai guardar dentro da hipotenusa. Se vocês não quiserem esse math aqui, vocês importam o square de dentro do math. Tá? Então vamos tirar esse math aqui, acho que vai ficar confuso. Aí ele dá erro, tá vendo? Então vocês vêm aqui em cima e colocam aqui, ó. Da biblioteca math, import o square, sqrt. Tá? Então da biblioteca matemática eu estou importando somente o square aí, que é a raiz quadrada. E a gente pode vir aqui, agora ele sumiu, tá vendo? Ó, esse square aqui, ó, se vocês quiserem anotar aqui, ó, é math.square. Tá bom? Raiz quadrada. Beleza? Ele vai tirar a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado que a gente acabou de achar. Então agora a gente sabe a hipotenusa. Então a todo laço eu pego o ponto mais próximo x, o ponto mais próximo y, acho o cateto x e y, né? Tiro a coisa e acho a hipotenusa. Agora eu só preciso testar se essa hipotenusa é menor do que o que? A bola. Cadê a bola? O raio da bola. Então vamos ver aqui, ó, dentro da bola, a gente não tem o raio da bolinha. Como é que a gente vai tirar o raio da bolinha? Então a gente precisa do que? Da largura total. Lembra do exemplo que eu falei? Eu preciso da largura total da minha sprite. E essa sprite, essa largura total eu divido por 2. Ela vai me dar um número de 25, que é a metade, né? Pra cá ou pra cá. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Self.raio, o raio da bola. Vou colocar aqui, ó, raio da bola. Vou colocar só raio. Então o raio é o que? Eu preciso pegar a largura total, né? A largura total dessa imagem aqui, da bola. Como é que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou pegar self.image.get. Eu vou pegar a largura é o width, tá? Então eu pego a largura total do self.image, que é a imagem da bola. Eu pego a largura total disso aqui. Pegando a largura total, eu venho e divido por 2. E eu vou ter o raio dessa bola aqui, ó. Então, se vocês quiserem catalogar aqui, ó, pega a largura total da sprite e divide no meio. Para achar o raio. Beleza? Aí a gente acha o raio dessa bola. Agora, o que eu preciso fazer para verificar se está em colisão? Então eu já achei a hipotenusa, agora eu vou verificar aqui, ó. Verifica se está em colisão. Então a gente vai verificar se está em colisão. Como é que eu vou verificar? Se a hipotenusa que a gente acabou de achar for menor ou for igual a bola ponto raio, o raio da bola, então ele está em colisão. Então vou colocar aqui, ó, vou fazer um print, tá? Vou colocar aqui, ó, print. Fazer o seguinte, toda vez que tiver em colisão eu vou desenhar uma bolinha na nossa tela, tá? Então vou colocar aqui, ó, pygame.draw.circle, vai desenhar um círculo no self.tela do jogo. Vou desenhar na tela de pontos, acho que vai dar pra gente ver melhor. Vai desenhar na tela de pontos, vai desenhar na cor, lá tá vermelho, então eu vou desenhar de preto. De preto. Aqui eu tenho a posição XY, eu vou colocar 100x e 100y. Acho que tá muito. Vou colocar em 50 em x e 100y. E o raio dessa bolinha eu vou colocar uns 20 pixels de raio. Então toda vez que a hipotenusa for menor do que o raio, ele vai desenhar um círculo. O que é essa hipotenusa? É a hipotenusa da bola com o primeiro bloco. Então ele vai testar bloco por bloco, tá? Se a hipotenusa for menor do que o raio da bola, ele vai desenhar uma bolinha do outro lado falando que está em colisão.
Então vamos ver. Então ele vai testar bloco por bloco. Olha lá, ó, entrou em colisão, ó. Só que aí, como ele ficou aqui, porque não tá apagando desse lado, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou desenhar na tela do jogo. Tela do jogo. Porque do outro lado a gente não tá limpando, né? Então ele vai desenhar na tela do jogo mesmo que tá limpando. Então vamos ver se desenha. Então ele desenha um ponto preto aqui desse lado, ó. Tá em colisão, ó. Saiu de colisão, ele saiu ali, ó. Olha lá, ó. Então ele vai testando bloco por bloco. Assim que ele entra em colisão, ele acha os pontos mais próximos que está em colisão. Se a hipotenusa é menor do que o centro da bola, ele entra em colisão e desenha a bolinha preta desse lado aqui, ó. Beleza? Então a nossa colisão está funcionando. Agora a gente tem a colisão, tá? Ó, verifica se está em colisão. Ele só está verificando se está em colisão. Nós não estamos tratando nada. Agora a gente vai começar a tratar. Então vamos tratar essa colisão. Primeira coisa que a gente precisa fazer: verificar. Quando ele está em colisão, a gente precisa verificar se o ponto dessa bola ele está do lado direito, lado esquerdo, se está em cima, se está embaixo. Vou matar o pernilongo aqui que está comendo minha perna. Então vamos verificar isso aí. Então vamos ficar. Se a bola ponto como é que eu vou verificar isso? Então vamos analisar aqui. Isso aqui tudo a gente já entendeu, então eu vou tirar. Ficheiro novo, não guardar. Como é que a gente vai verificar? Então eu tenho o meu bloco aqui, gigantesco. Tenho o meu bloco e tenho a minha bola. Aqui, bem bonitona. Tá. Vamos priorizar as colisões de cima para baixo primeiro. Colisões verticais e horizontais. As verticais primeiro. Então eu vou começar quando a bola tá aqui, ó. Tá? Então a gente tem o que? A gente tem o ponto X mais próximo. Eu vou verificar se o ponto X de contato ele tá em contato bem aqui, ó. Tá? A gente achou quando ele colidiu, né? A hipotenusa foi menor do que o raio e o ponto de contato deu bem aqui. Eu vou verificar se esse ponto de contato em relação ao centro da bola, se ele é menor do que o centro da bola aqui. Então vamos verificar isso aqui. Se a bola ponto rect ponto center, o center y, né? A gente vai verificar de baixo para cima. Se o y da bola for maior ou for igual, se ele for se a bola, o centro y da bola for maior ou for igual, for maior, né? Se ele for maior, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar os cantos primeiro, acho que vai ser melhor. Então eu vou verificar exatamente esses cantos aqui, ó. Tá? Se ele está colidindo com esses cantos, eu modifico a bola de lugar. Vamos começar pelos cantos, acho que vai ser melhor. Então vou colocar aqui, ó. Se o PX, vou criar uma tupla aqui, ó, o PX e o PY for exatamente igual ao bloco .rect.top_left, né? O que eu estou verificando? Então a bola tá vindo aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, e eu estou verificando se na hora da hipotenusa for menor do que o raio, se na hora que colidiu, o ponto mais próximo era exatamente o top left do bloco. Então, ó, se o PX e PY é exatamente igual, o ponto mais próximo aqui, ó, o ponto mais próximo, X e Y, é exatamente igual ao top left, eu preciso colocar dentro de tupla porque o top left vem em forma de tupla, não pode esquecer, hein? Então, se o PX e o PY for exatamente igual o top left desse bloco, nesse caso, o que eu vou fazer com essa bola? Então, essa bola ela precisa voltar para cá, ó. Então o X tem que receber para trás e o Y tem que receber também para cima. O X negativo e o Y negativo. Para ele voltar para esse lado daqui, ó. Então nesse caso, bola, ponto, incremento,
do eixo X recebe menos 3 para ela voltar. E a bola ponto incremento do eixo Y recebe também menos 3. Então ela volta tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Por outro lado, esse aqui eu estou tratando os cantos, tá? Então vou colocar aqui, ó. Tratando. Verifica se está em colisão. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tratamento. Verificação e tratamento da colisão com os cantos. Deixa catalogado. Verificação e tratamento das colisão com os cantos. Então vamos lá, vamos ver do outro topo agora. Vai ser exatamente igual a esse daqui, ó. Então Ctrl C, só para a gente ganhar tempo, porque o vídeo já está muito grande. Ctrl V. Por outro lado, elif. Por outro lado, não caiu nessa, então vamos testar outra condição. Se o px e py for igual ao topo, só que do lado direito, o top right, o topo do lado direito, então o x ganha positivo e o y ganha negativo, né? Então, na verdade, a bola está aqui agora, ó. Se bater aqui, o x tem que ir para frente e o y para cima, né? Então, ela vai vir para cá, ó. X para frente e y menos 3. Então, o x ganha positivo e o y ganha menos 3 aqui, o y. Ctrl C, Ctrl V. Tá, se o ponto mais próximo foi a parte de baixo do lado direito, é o bottom right. O bottom right. Então, nesse caso, a bola estava batendo aqui, ó. Então, o x tem que ir para frente com 3 positivo e o y também com 3 positivo para ela poder vir para cá. Então, o x e o y ganham positivo. Ctrl C, Ctrl V. E agora a gente vai achar o bottom, só que do lado left. Então, se essa condição acontecer, a bola estava vindo aqui, ela bateu nesse canto. Nesse caso, o x ganha negativo para ele voltar e o y positivo para ele descer. Então, a bola vai vir para cá. Então, o x tem que ganhar menos 3 e o y 3 positivo. Beleza, achamos o tratamento dos cantos. Então, agora a gente vai cobrir, Ctrl V, a gente vai cobrir, vou copiar isso aqui também para a gente ganhar tempo, tá? Ctrl C, Ctrl V. Verificação e tratamento das colisões verticais, de cima para baixo. Verticais. Bom, vamos tratar então as colisões verticais. Então, deixa eu só ver o tempo aqui. Nossa. Então, nós vamos fazer duas coisas aqui. Tratar o px e o py. Então, vamos tirar isso daqui, ó. Então, como a gente está verificando as colisões verticais, então vamos tratar o py. Por outro lado, se o ponto y, o py, vamos verificar onde que a bola está. Então vamos supor que a bola está subindo. Então o ponto y ele bateu aqui, ó. O ponto y está aqui. Eu vou verificar se o y da bola é maior do que o py. Porque o py está aqui em cima e a bola está mais para cá, né? Então aqui vamos supor que aqui está em 100 e aqui está em 120, sei lá. Beleza? Então vou verificar se o y da bola é maior do que o py. Então, por outro lado, se a bola .rect.center y é maior do que o py, né? Então, se o y da bola é maior do que o ponto y, a bola está embaixo. Significa que a bola está embaixo. Deixa eu pegar aqui. O y, no momento da colisão, está embaixo, tá? Agora, o que eu preciso saber? Se o x do ponto x é exatamente o x da bola, né? Porque eu tenho que tratar os dois, tanto o y como o x. Então, eu já tratei o x, ó. O y
Eu já tratei o y. O y é maior do que o py. O y da bola é maior do que o py. Só que o x é o mesmo x da bola, porque nesse caso aqui, quando ele bate aqui, em qualquer lugar, o px é exatamente o x da bola, né? Então é isso que eu vou tratar. Se o center y é maior do que o py e o ponto x é exatamente igual a bola ponto rect ponto center x, porque o px recebeu o center x da bola, né? Center x. Então, se o ponto mais próximo era isso aqui, é o y da bola é maior do que o py e o px é exatamente o centro x da bola, significa que a bola, eu sei exatamente que a bola estava embaixo. E eu sei também que essa bola estava subindo, porque ela entrou em colisão no momento que ela estava subindo. Não tem como a bola vir de cima para baixo e o py ser menor do que o ponto y da bola, porque aqui nesse caso o py seria maior, ó. Então eu sei que a bola estava subindo e ela bateu aqui, ó. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Lembra que essas colisões são as verticais, de cima para baixo. Então nesse caso, o x, eu multiplico o x por ele mesmo. Por quê? Porque pode ser que acontece aqui também. Às vezes a bola estava subindo aqui, ó. O x tem que continuar igual. Eu não posso mexer nesse x. Porque se o x estava voltando e ele bateu aqui, ele tem que continuar voltando. Tá? Eu não posso mexer no x. A única coisa que eu vou mexer é no y. Então o y tem que descer para baixo. Eu multiplico o y, tem que multiplicar ele. O y tem que descer. Então ele tem que ganhar 3 positivo. E o x eu não mexo. Então eu só vou mexer no y. Certo? Bom, então vamos pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Por outro lado, se o y da bola é menor do que o ponto y, então a bola agora está em cima, ó. Então a bola está aqui, ó. O y da bola está aqui e o ponto mais próximo, o py, está aqui. Então vou falar, o y da bola é menor do que o py? Sim. Então o y da bola é menor do que y? Sim. E o ponto x é exatamente o x da bola? É. Então, nesse caso, o y tem que receber um valor negativo, menos 3. Beleza, tratamos as colisões verticais. Agora eu vou para a horizontal. Copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Verificação e tratamento das colisões horizontais. Horizontais. Bom, vamos lá. Então, por outro lado o quê? Agora vamos imaginar a bola. Vamos imaginar a bola aqui desse outro lado agora. Então a bola vai bater nesse lado aqui. Lembra que os cantos a gente já cobriu em cima e embaixo. Então a gente precisa cobrir esse lado e esse. Vamos imaginar então que a bola veio e bateu aqui. Eu tenho que falar agora no eixo X, né? Se o X da bola é menor do que o ponto X de contato. Então se a bola ponto rect ponto center do eixo X é menor do que o ponto X de contato e se o PY era exatamente o Y da bola, né, naquele momento, porque o PY recebe a bola ponto rect ponto center Y. Se o PY era exatamente o Y da bola. Nesse caso, se for verdade, eu vou ter que trocar o incremento X bola ponto incremento do eixo X, ele tem que receber um valor de menos 3 negativo para a bola voltar, né? Então, vamos pegar aqui de novo. Então a bola está aqui, ó. Tô vindo aqui, ela está descendo. Bateu aqui, bateu. Então o X recebe negativo, só que o Y continua positivo, ela continua descendo. Mas se ela estiver subindo, bateu aqui, o X ganha negativo para ele voltar, só que o Y continua a mesma coisa, continua negativo para ele subir. Beleza? Então agora vamos tratar essa colisão aqui, ó. Se o Y da bola é maior do que o PY de contato. Então vou copiar isso aqui para ganhar tempo. Ctrl C,
Ctrl V. Então, se o X da bola é maior do que o ponto X de contato e o IPY é o Y da própria bola, então nesse caso o X ganha 3 positivo para ele ir para frente. Com isso eu acredito que a gente já tenha tratado todas as colisões, tá? Então vamos ver essa bola. Outra coisa aqui. A gente tem que modificar a bola lá, né? Deslocar após fazer as colisões, ó. Lembra que o X e o Y, Ctrl X da bola tem que, ó, o X da bola tem que receber o incremento X que a gente modificou aqui e também o Y da bola, bola.rect.y mais igual, ela também tem que receber o incremento do eixo do Y que a gente está modificando. Então, em casos de colisão com a bola aqui, com os balões, a nossa bola vai ser modificada aqui. Agora, aqui é para cada bola. Agora isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui não pode ficar aqui dentro. Isso aqui vai ter que tirar fora aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver, tem que ficar fora desses laços aqui, ó. Então ele tem que ficar nessa reta aqui, ó. Beleza. Então, em todas essas colisões aqui que acontecer, se ela bater na tela, se ela bater no cano e ela modificar aqui o incremento X e Y, se ela colidir com os blocos, em todas essas colisões, depois, por último, ela vem aqui e passa o incremento X e Y para a bola. Certo? Aqui embaixo, se houver colisões aqui também, a bola recebe aqui o incremento X ou também o incremento Y, né? Na verdade, aqui como eu só estou mexendo no incremento X, eu também posso colocar aqui, ó, bola.rect.x mais igual a bola.incremento do eixo do X. Ela também pode receber aqui sem problemas. Então vamos ver se essas colisões estão funcionando. Olha lá, bateu embaixo e já voltou, ó. Então vamos tentar bater de lateral. Ó, bateu de lateral, ela rebateu, voltou. Bateu, olha lá, bateu bem no cantinho, ó. Bateu no cantinho e ela retornou. Vamos pra cá. Essa bola tá muito rápida. Olha lá que bacana, ó. Só que aí ela não vai entrar em loop assim porque os blocos vão ser quebrados. Mas perceba que legal, ó. Ela bate nesse canto do verde e ela bate. Aí ela volta pra cá, ó. E bate no azul e bate no canto do roxo. Quando ela bate, ela volta pra cima, bate no azul e volta pra cá. Olha que legal. Bate aqui também, ó. Só que aí o que a gente vai fazer? Toda hora que ela bater num bloco, a gente tem que matar esse bloco. Então, toda hora que... Cadê? Colisão da bola com o player. Na verdade, esse incremento X aqui eu vou tirar, tá? Eu vou só... Aqui é a colisão o quê? Aqui é colisões verticais. Então, na vertical, eu vou tirar esse do X, tá? Tirar esse do X aqui, ó. Incremento X vai trocar. E nas colisões horizontais, que é essa daqui de cima, de um lado para o outro, eu só vou deixar do X. Horizontal é o X, né? E aqui embaixo eu deixei o Y. Aqui eu vou deixar do X. Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu deixei o do Y e aqui em cima eu vou deixar o do X. Tira esse daqui. Se der bug, a gente volta a colocar. Vamos ver se dá bug. Bateu. Olha lá. Beleza, tá batendo nos cantos, batendo na lateral. Que a bola ficou muito rápido, porque ela recebe incremento X lá em cima, incremento X embaixo. E aí ela fica muito rápida. Agora eu vou fazer o seguinte. Toda vez que depois que ela fazer isso aqui, que ela bater, eu mato esse bloco. Então, cadê a parte de colisão? Se o raio for menor do que a bola, ela vai fazer tudo isso aqui. E eu pego esse bloco, né? Porque ele entrou em colisão. Eu pego aqui, ó. Bloco.kill.
né? Porque ela tá colocar aqui, ó, mata o bloco após a colisão, ela mata o bloco. Só que aqui, antes de matar o bloco, ela já pegou o ponto X mais próximo do bloco, ela já verificou se está em colisão. Se estava em colisão, ela mudou a direção da bola e eu mato o bloco, né? Então vamos ver. Olha lá, então ela bate e o bloco morre. Ela bate, ó, bateu no cantinho e o bloco morreu. Ó, bate, olha que legal, a colisão tá funcionando, ó. Bateu na lateral, ela volta, bateu em cima. Vamos ver, tá bacana o jogo, hein? Tá batendo, bateu. Então as colisões estão funcionando, ó. Bateu no canto, ela sobe. -6. Tuf. Bateu embaixo, ela volta. Então a colisão está sendo coberta aí com todos os blocos, né? Vamos colocar aqui -6, ó. Olha lá que bacana, ó. Beleza, vamos colocar aqui. Vou colocar um -6 aqui para ver. Ela vai tomar uma pancada aqui, ó. -6. Beleza, vamos ver. Bateu, bateu. Aí, galera, tá funcionando as colisões aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí, esse vídeo ficou longo. Mas esse vídeo aqui vai servir para qualquer jogo que vocês fizerem. É uma colisão muito precisa aí, com os objetos entre um ponto e um quadrado, e o ponto mais próximo, tá? Só queria passar para vocês então, só para aproveitar aí, já que a gente está falando sobre isso, essa colisão aqui, ela também vai servir não só para quadrados, né? Por quadrado a gente precisou achar o ponto mais próximo do quadrado, mas vamos supor que a gente tenha uma colisão aqui com outro círculo. O que eu precisaria fazer? Esse círculo ele já tem um centro X aqui, o ponto mais próximo seria esse, e esse daqui, o ponto mais próximo, eu já tenho os pontos. Eu não precisaria achar aquela parte de pontos, eu só precisaria verificar, fazer aquela parte do Pitágoras, né? Se esse cateto aqui, deixa eu colocar isso aqui mais para baixo, só para a gente conseguir enxergar melhor. A gente faria a parte dos catetos, acharia o cateto X entre o centro dessa e dessa. Então a gente acharia o cateto X, o cateto Y para achar a distância. E aí, para fazer a colisão, o que a gente precisaria fazer? Verificar se a hipotenusa, esse valor total, se ela é menor do que a soma dos dois raios. Então precisaria do raio dessa bola. Vamos supor que o raio dessa bola aqui seja 20. Só que o raio dessa bolinha aqui é só 10. Então eu precisaria fazer o quê? A hipotenusa total, ela tem que ser menor do que a soma dos dois raios. Então esse raio aqui é 20, mais esse raio aqui daria 30. Então o que iria acontecer aqui? Nesse caso, quando a hipotenusa for menor do que os dois raios, aqui ó, daria 20 aqui, e mais 10 aqui daria 30. Quando a hipotenusa for menor do que 30, a bolinha estaria em colisão. E aí você saberia também exatamente em que ponto que ela entrou em colisão, né? O X aqui, ó. O X aqui, o Y estaria para baixo, o X dessa bolinha estaria para frente. Então vamos supor que essa bolinha bateu exatamente aqui, né? Ela estava vindo aqui, ó, estava recebendo um valor aqui. Então eu mudaria o eixo X e o eixo Y, né? Ela voltaria aqui para o mesmo lado. Ah, não, ela estava aqui, ó, vindo mais para cá. Mesma coisa, eu mudaria o eixo X e o eixo Y, então ela voltaria para cá. Aqui, se ela batesse aqui, eu mudaria o X e etc. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. Essa parte aqui foi entre as duas bolinhas, né? Que ela já não precisa achar os pontos, porque ela já tem os dois pontos do centro dela. Mas eu também poderia fazer uma colisão com a colisão do mouse, né? Então vou configurar aqui uma setinha. Vamos supor que aqui é o ponteiro do mouse. A gente sabe que o ponteiro do mouse, a posição do mouse, ela tem uma coordenada x e y, que é exatamente o ponto do mouse, a ponta. Então a gente só teria que fazer a mesma coisa, achar aqui a hipotenusa aqui, né? Entre um quadrado e outro aqui, ó. Entre esse e esse daqui. É porque eu não consigo fazer um triângulo aqui. Ao contrário, porque o triângulo sempre dá essa forma aqui. Mas é só a gente achar então a hipotenusa desse daqui pra cá, né? Acharia o cateto. Acharia o cateto daqui até aqui. Esse cateto de cima até aqui. E acharia essa distância aqui, ó. Seria um triângulo invertido. Mas é a mesma fórmula, o mesmo esquema.
tá? Acharia os catetos e depois acharia a hipotenusa entre o ponto e essa parte para ver se esse ponto está em colisão. A única coisa que a gente precisa fazer é determinar o ponto. Como aqui já é um ponto, a bola também já é o ponto, a gente já tem aquela fórmula direta. Agora aqui a gente precisa achar o ponto mais próximo, né? Porque não tem jeito, aqui não tem um ponto, tem vários pontos. Beleza, galera? Então, até a próxima aí.